como eu estava dizendo, você vai lendo, você vai querendo mais, né? Vai querendo mais, e você vai chegando a temas que até então eram tabus absolutos, né? Como o ocultismo. O ocultismo. Ocultismo já é uma palavra que causa terror nas pessoas. Ocultismo, coisa do demônio, não sei o quê, coisa de que está fazendo. Pessoas estão fazendo coisas ilegais, coisas ruins, né? Por isso que é oculto. Mas, na verdade, esses livros, Eliphas Levi, Papos, Madame Blavatsky, são livros de pessoas que são auto-iniciadas, iniciadas nos mistérios, né? Então elas se evoluíram muito. A Madame Blavatsky, para você ter ideia, não sei se você já ouviu falar, ela tinha uma coisa que eu tenho desde criança e eu não sabia o que era. Projeção astral, você conseguir sair do seu corpo, que não é sonho. Não é sonho lúcido, não é sonho, é você verdadeiramente conseguir sair do seu corpo. E a Madame Blavatsky, ela dava provas disso. Ela era amiga de um cara que era guarda do Vaticano. Espera aí, vamos lá, para a gente aproveitar esse tema. Como é que é isso? Você sai do seu corpo, você se vê de fora? Ou você consegue ir para outro lugar e ver o que está acontecendo? Consegue ir para outro lugar e tudo, mas até você ter domínio disso é muito, muito demorado. E como eu era evangélico, as primeiras vezes que aconteceu isso comigo, eu era criança. E eu não tinha a mínima ideia do que era isso. E isso me dava um medo absurdo. Pode falar. Conta uma experiência dessa. E qual que é a relação dessa projeção astral com o sonho? Porque às vezes eu tenho uns sonhos, pode ser bobo, né? Às vezes é mais interessante, com mais aventura, mas a gente sente que a gente está vivendo uma realidade no sonho, né? Às vezes sente até cheiro, gosto, dor, medo, várias emoções ali no sonho, né? Qual que é a diferença, então, dessa... Aliás, né, se for muito diferente, o que é o sonho? E depois, se você puder contar uma experiência sua dessa projeção astral. O sonho depende de cada pessoa, depende do que você está vivendo. Por exemplo, ele pode ser um acúmulo inconsciente seu que está querendo vazar para fora, medos que você engole, que você resguarda, conteúdos reprimidos. Aí, à noite, ele cria... vamos dizer, experiências referentes a esses acúmulos, e aí você não associa que é a mesma coisa. Ele pode ser premonições até, mas, vamos dizer, é o seu inconsciente tentando falar com o seu consciente em forma de símbolos. Isso é um sonho. Tá? Agora, peraí, eu estou gostando desse tema aqui, Alberic. Tem uma frase do Shakespeare, ele falava que nós somos feitos do mesmo material aqui na realidade, nós somos feitos exatamente da mesma substância, do mesmo material no qual nós nos encontramos nos sonhos. Isso é uma frase do Shakespeare. Uhum. Ele quis dizer assim, que seriam realidades paralelas, outra dimensão. Eu fiquei com essa frase na cabeça. Que será que você acha que ele está correto nessa afirmação? É aquela coisa que eu estava falando sobre a física quântica, né? O que somos nós? O que são nossas células? Energia. Lá dentro você é uma energia também, você tem tato, você tem paladar, olfato, você é uma energia muito mais sutil do que aqui. O que mudam são graus de vibração, entende? Isso daí, existem estudos, se chamam corpos sutis. Nós temos 7 corpos principais sutis. O seu sentimento é um corpo, sua mente é outro corpo. Isso daí existe amplamente difundido na internet. É só você pesquisar sobre corpos sutis, os 7 corpos, tal, que vai aparecer uma infinidade de textos falando disso. Mas sim, você está vivendo algumas coisas lá dentro. O 7 é um número meio cabalístico, né? São 7 chakras. Os principais são, mas nós temos centenas, milhares no corpo todo. O que é um chakra? O chakra, ele é o seguinte, é muito fácil você entender. Imagine, por exemplo, no seu períneo. O seu períneo, ele tem um número maior de ramificações nervosas nesse lugar. São 7 pontos do corpo que tem um número maior de ramificações nervosas. Se você colocasse uma máquina que pudesse ver a eletricidade do corpo, nesses 7 pontos, vai estar as ramificações nervosas acesas, estimuladas, ela vai ficar um círculo de energia ali, entende? E tudo que tem um acúmulo na nossa realidade tem, por lei natural, criar um sifão. Então você vê lá os pontos de energia girando, um sifão e tal, mas cada chakra dá acesso a um desses corpos, né? Só que também é tudo mecânico. Tá. Bom, a gente vai falar sobre
tudo isso, né? A gente não tem hora aqui, não, Beri. A gente combinou de fazer enquanto o papo estiver fluindo bem. Posso tomar uma cerveja? Opa, claro. Ô, Beric, mas você estava dizendo da projeção astral, né? Eu pedi para você, se você pode, né? Se não tiver problema, você contar alguma experiência que você já viveu de projeção astral. Explicar como é que é, você sai do corpo. Porque eu já ouvi algumas histórias. Sim. Já ouvi algumas histórias disso. Antes de começar, eu vou terminar o que eu estava falando da Madame Blavatsky, que ela tinha um completo domínio sobre a projeção astral. E ela tinha um amigo que era a guarda da Biblioteca do Vaticano, e ela chegava a tal ponto que ela saía do corpo, entrava na Biblioteca do Vaticano, e ela falava assim, ela via um livro que tinha na prateleira, seção tal, número tal, um livro de capa azul. Ela acordava, ela ia lá e falava para esse amigo dela, ó, entra no corredor tal, na seção tal, e tem um livro de capa azul, pega ele para mim escondido para eu ler. Aí o cara ficava encanado, né? Falava, mas como assim? Ele ia lá, na sessão que ela falava exatamente, e o livro estava lá. E ele pegava e dava para ela ler. Entende? Então são coisas assim que não tem como você falar, ah, isso não existe, ah, isso é mentira, ah, isso... Existem provas dessas coisas. A projeção astral ela é assim, agora voltando para mim. Você deita para dormir um dia normal, tá? Ela acontecia esporadicamente, isso daí tem a ver com a sua energia no dia, com um monte de detalhes. Você deita na cama, eu vou dormir, que legal. Você entra numa coisa que se chama estado vibracional. O seu corpo fica paralisado, que é a tal da paralisia do sono, né? E fica um barulho de eletricidade enorme na sua cabeça. Parece que o seu corpo inteiro fica eletrificado. Você não consegue se mexer, você não consegue gritar, você não consegue pedir ajuda. E isso dá muito medo, muito medo. Aí, depois você é arremessado para fora do corpo. E nem sempre é agradável o que você vai ver fora do corpo. Eu já vi coisas monstruosas, eu já tive muito tipo de experiência. Eu já acordei deitado em grama de lugar aqui da cidade, e eu falar, nossa, que grama que é essa? Eu abri o olho e parecia que é real. Eu levantar e eu ver as pessoas na rua, eu ver os sonâmbulos. Os sonâmbulos são pessoas que estão dormindo. Elas saem do corpo. A maioria das pessoas saiu do corpo. Você já saiu do corpo um monte de vezes. A questão é a sua lucidez quando isso acontece, porque a maioria continua dormindo. E você vê as pessoas sonambulizadas andando na rua, igual zumbi mesmo. Depois, na hora de acordar, elas são puxadas de volta para o corpo. Dá um pouquinho de medo, dá um pouco de medo essa história. Mas assim, o meu irmão, quando a gente era pequeno, ele teve uma experiência dessa. Eu lembro dele contando que ele estava no quarto, aí ele, como se ele estivesse flutuando na cama, assim. Ele falou que se viu, ele falou que se viu, e ele falou que ele estava muito lúcido, que ele tem certeza que não é um sonho. Só aconteceu essa vez. Mas ele falou que ele se viu, e aí, não sei, deu uma mexida lá, ele acordou no corpo dele, mas ele falou que se viu fora do corpo. A gente até hoje, né, não tem explicação para isso. Se perguntar, ele acho que conta essa história ainda, né? Eu já senti alguma coisa assim, nesse sentido também. E aí me lembrou aquelas experiências de quase morte. Quando a pessoa está, né? Quando a pessoa está em coma, tal. Em coma. Estão monitorando o cérebro dela, tá vendo que não está tendo movimentação de pensamentos, porque não tem eletrificação na área, e a pessoa escuta o que o médico fala, escuta o que os enfermeiros falam, e quando ela volta, ela conta, o médico fala, é impossível o seu corpo físico ter ouvido isso. Então, isso aí nos faz realmente acreditar que alguma coisa tem, né? Porque, assim, eu sou bem cético, né? Mas eu sou aquele tipo assim, ó, Beric. Eu sou aquele tipo assim, ó. Aquela velha história, né? Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem. Mas que elas existem. Eu não duvido de nada. Né? Então existe um outro ditado que fala assim, né? A única rocha que não pode ser abalada pelo ceticismo é a rocha da experiência. Quem experimenta a projeção astral uma vez, ela tem certeza que não é sonho, e você pode explicar qualquer coisa para ela, para falar que é coisa de invenção do cérebro dela e qualquer coisa, que ela não vai acreditar. A experiência é fenomenal.